Oi, pessoal, boa noite. Como vocês pediram, eu vou fazer a correção da atividade, certo? Eu já fiz a correção na sala, de 5 questões, que são as questões principais, que tá na prova também. Se vocês perceberam o cronograma, eu coloquei uma questão também de valor numérico no finalzinho do vídeo. Provavelmente eu vou dividir o vídeo em duas partes para não ficar tão cansativo. Vocês dão um intervalo até de visualização deles para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, a primeira questão, eu acho que é uma das mais simples da prova, né? Mas é uma questão que exige que você preste bastante atenção também. Principalmente se ela não fosse uma questão que tivesse alternativa. Então, que a alternativa ela já dá uma noção de qual seria a resposta, né? Mas preste atenção em uma coisa. No aniversário de 4 anos de julho, Ricardo e seus 3 primos discutiam as suas idades. E Ricardo afirmou: a idade corresponde a 3 vezes a idade de Júlio. Qual é a idade de Júlio que tem na questão? 4 anos. Então, se a idade dele é 3 vezes mais, seria 4 vezes 3, que é 12. Então, já finalizou? Já a resposta da idade? Não, ainda tem um restante da questão. Na verdade, é uma continuidade, né? A minha idade corresponde a 3 vezes a idade de Júlio, vezes a idade de Marcos, e vezes o quadrado da idade de Rafael. A idade de Marcos, ela foi dita na questão? Não foi dita. Então, como não foi dita, eu vou nomear ela como uma incógnita que eu não sei quem é. Então, a gente vai chamar ela de X. Até a própria questão já está falando para vocês considerarem a letra X e Y. Em outra ocasião que não colocasse X e Y, vocês poderiam atribuir uma letra para cada um, né? Então, a idade de Marcos é X, então seria 12 vezes X. E ainda vou multiplicar pela idade de Rafael. Qual a idade de Rafael? É a idade de Rafael ao quadrado. Então, vou chamar a idade de Rafael de Y, que é outra idade diferente, ao quadrado. Não esqueçam dos termozinhos. Quando eu falar ao quadrado, eu estou falando do expoente. Quem é o expoente, pessoal? O expoente é o númerozinho de cima, que vai indicar uma potência. Vai indicar a repetição daquele número, ou daquela letra. Se tiver y ao quadrado, significa dizer que eu tenho dois y multiplicando um pelo outro. Y vezes y. Tá bom? Então, sabendo disso, a idade de Júlio, de Ricardo, é 3 vezes a idade de Júlio, que seria 12, multiplicado pela idade de Marcos, que é x, multiplicado pela idade de Rafael, que é y ao quadrado. Sendo assim, a idade será 2xy ao quadrado. Tia, precisa descobrir a idade numérica? Não, a gente só está montando a expressão. Mais nada. Resolvida a questão, ok? Próxima questão. Qual é o grau do monômio? Primeiro, o que é um monômio? Para ser um monômio, eu só preciso ter a multiplicação de termos, tá bom? Então, no caso, eu tenho letras e números, eu tenho apenas esse tipo de termo, eu não tenho uma soma, eu não posso ter um sinalzinho de mais. Porque se eu tiver um sinalzinho de mais, lembrando que tem um sinal de mais e outro tipo de expressão com letras totalmente diferente, com expoente diferente, vai ser a junção de duas coisas. Então, isso ali vai ser um binômio. Quando tiver 3 desse tipo, seria um trinômio e assim sucessivamente. Tá certo? Então, assim, cuidado de não cair em pegadinhas. Não seria tia que vai colocar pegadinha, seria uma questão qualquer. Por exemplo, se eu tenho x ao quadrado mais 3x ao quadrado, eu tenho um binômio ou tenho um monômio? Eu tenho um monômio ainda, porque x ao quadrado mais 3x ao quadrado, eu posso somar os dois e tornar um só. Então, se eu tornei um só, ele é um monômio. Então, quando eu falo de grau de monômio, eu vou pegar apenas os expoentes do monômio, que é uma expressão só. Então, vamos analisar aqui nessa questão. Eu tenho 3x ao quadrado, que é um expoente ao quadrado, 2. O y à quarta, eu tenho um expoente 4. E o z, cadê o expoente dele? Quando não aparece o expoente vai ser sempre 1. Tá bom? Porque é como se o z estivesse repetindo apenas uma vez, então não é necessário colocar. Então, 2 mais 4, 6, com 1 do z, 7. Ok? E nesse exemplo aqui de baixo, ó, qual seria o monômio? Qual seria o grau, perdão? Aqui é um monômio, né? Ó, porque eu só tenho multiplicação. Não está somando nada com nada. Aqui esse menos é o sinal do 3. E aqui a gente só vai somar. Lembrando que aqui eu tenho 3 no x.
Mas eu tenho quanto no Y? Se não aparece nada, é 1. Se não aparece nada no A, é 1 também. Então, 3 mais 1, 4 mais 1, 5, tá certo? Então, nesse caso aqui, desse exemplo de baixo, seria 5. Essa questão aqui talvez seja uma questão que foi um pouquinho mais difícil de vocês entenderem, mas a gente vai praticar ela com mais vezes, tá bom? A questão, ela já deu pronto pra gente que tipo de conta a gente precisa fazer. Então, a gente precisa ter uma leitura. A figura a seguir representa uma piscina no formato de um paralelepípedo. Sabendo que para calcular o volume do paralelepípedo, basta multiplicar as 3 dimensões, que são justamente os 3 valores que estão aí, ó. 2x, 4xy, mais 2 e 3x. O que é que eu fiz para facilitar a nossa conta? Nesse caso aqui, a gente não está somando, a gente está multiplicando. Mas eu vou juntar os termos semelhantes, ó. Vou colocar um perto do outro para ficar mais fácil a nossa multiplicação. E aí, esse aqui tá junto, ó. Como eu tenho mais de um valor aqui, só nessa situação, eu vou colocar ele entre parênteses. Porque cada um desses termos precisam multiplicar com os outros, tá certo? Então, assim, ó. Quando eu coloquei os dois juntos, eu fiquei 2x vezes 3x. Você multiplica normalmente o número. 2 vezes 3, 6. Agora, quando chega no expoente, x vezes x é a mesma coisa de x ao quadrado. Por quê? Porque aí eu tenho uma multiplicação de base, né? Lembra quando a base é igual, eu somo os expoentes. Então, o expoente de cada um é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, é x ao quadrado. Então, colocamos x ao quadrado. E aí, eu vou continuar o sinalzinho de multiplicação e vou repetir o próximo. Multiplico o número normal. Quanto é 6 vezes 4? 24. Agora, vamos multiplicar os expoentes que são iguais. X ao quadrado e x. É monômio semelhante isso? Não, não é monômio semelhante. A gente está fazendo uma multiplicação e assim a gente pode juntar eles. Então, eu faço o quê? Coloco a base, que é x, e aí eu somo os expoentes. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1, porque não aparece nada em cima. Então, 2 mais 1, 3. O expoente é 3. E y está sozinho, vou repetir o y. Agora, tem um sinalzinho de mais aqui, ó. Então, eu vou repetir o sinalzinho de mais normal e terminar de fazer a multiplicação, tá certo? 6. Multiplica o número. 6 vezes 2, 12. E quem é o expoente aqui? Tem alguém para multiplicar com x? Não tem. Então, eu vou repetir ele. 12x ao quadrado. Então, a resposta correta é a letra A. Bom, pessoal, questão 4. A questão 4, ela pede para a gente dizer qual é o grau desse polinômio. Mais uma vez, né? O que é um polinômio? A gente observa aqui que a gente tem a incógnita x, porém, todas as incógnitas x aqui, elas possuem um expoente diferente. Aqui o expoente é 10, aqui o expoente é 7, aqui o expoente é 5, aqui é 3 e aqui é x. No caso, o expoente é 1. Então, nesse caso, são diferentes. Então, são polinômios. Aqui tem 2, 3, 4, tem 5 monômios. Nesse caso, o grau do polinômio é simplesmente você identificar o monômio que tiver o maior grau. Então, qual é o maior grau que tem aí? 10 é o maior expoente. Então, a resposta é 10. Então, a alternativa será a letra B. Agora, o que é reduzir o polinômio, né? Então, ó, prestem atenção. A questão vocês acham que é difícil, porque tem muitas informações, tem muita letra aí para dar uma atrapalhadinha na nossa cabeça. Mas isso aqui é só atenção. O que é que eu preciso que vocês saibam? O que é reduzir alguma coisa? É deixar menor. Então, eu só vou somar quem é igual. Aí, mais uma vez, para ser um monômio semelhante, tem que ter exatamente a mesma parte literal. Ou seja, a partinha da letra, né? Ela tem que ser exatamente igual. Por exemplo, 2, aqui eu vou fazer um 2x ao quadrado. Quem é um monômio semelhante a esse? Por exemplo, 3x ao quadrado. Se eu colocar 2x ao cubo, é a mesma coisa?
Não, porque o expoente é diferente. Então, essa daqui eu não posso dizer que é. Então, a missão dessa questão é simplesmente tornar tudo, deixar tudo pertinho e tudo de forma reduzida. 2x ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2x ao quadrado. Quem é semelhante a 2x ao quadrado aí? Tem alguém? Tem menos 5x ao quadrado. Não esquece do sinal, tá bom? Porque na operação a gente tem que usar justamente a operação que tem aqui. Então, vai ser 5x ao quadrado. Tá? E agora, tem mais alguém igual? Não tem. Então, a gente já usou esses dois termos aqui semelhantes. Então, eu não vou usar mais nenhum. Ó. Observem direitinho, não tem. Agora, vamos pegar o menos 5x ao cubo. Menos 5x ao cubo. Ou seja, elevado à terceira. Né? Ó. Tem alguém semelhante a ele? Tem alguém que está acompanhado com x ao cubo também? Não tem. Então, no caso, vou deixar ele do jeito que está aqui, tá bom? Quem é o próximo? Ó, então, eu vou marcar isso aqui assim. Agora, quem é o próximo? 3x, ó. Vamos analisar 3x. Eu analisando 3x, vou colocar aqui embaixo. Eu analisando 3x, eu vejo que quem está semelhante a 3x? Quem está semelhante a 3x é 7x. E o 7 está com sinal de mais. Então, mais 7x. Ok? Tem mais alguém semelhante a 7x e a 3x? Tem o 2x, ó. Né, ó? Então, eu vou juntar também. Vou deixar mais perto. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas deixando mais organizado no sentido das letras, né? De ficar tudo perto da próxima. Organizado aqui não tá, não. Mas colocando letra junto com letra. Mas... vou colocar o 8 aqui primeiro. Mas tanto faz colocar o 8 como o 3. Agora a gente tem termos numéricos. Tem um 8 e tem um 3. Então, são semelhantes também, porque os dois são números. Tá certo? Então, ó, só juntei aqui. Agora, deixa eu apagar isso aqui para não confundir ninguém. Agora, a gente vai fazer apenas as operações normal. Lembre-se, quando o monômio é igual, eu só preciso, numa soma, numa subtração, eu só preciso fazer a operação dos números. E as letras eu vou repetir do jeito que tá. Então, nesse caso aqui, ó, prestem atenção. Eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Não, igual eu falei, vamos fazer a operação só dos números. Mas aí eu também preciso lembrar das operações com números inteiros. Eu tenho 2 e eu tô devendo 5 reais. Meu dinheiro dá para pagar minha dívida? Não. Eu ainda fico devendo quanto? 3. Então, se eu vou ficar devendo, vai ficar menos 3x ao quadrado. Ok? Menos 5x ao cubo, não tinha ninguém somando com ele, então eu vou repetir ele aqui, sozinho. Agora, eu tenho 3x mais 7x mais 2x. Eu vou somar só a parte do número e vou repetir. Tia, e aquela questão lá que tia pegou o expoente de x e somou com outro. Ali é multiplicação, aqui é soma. Então, se é soma, eu só vou juntar normal. 3 mais 7, 10. 10 mais 2, 12. Então, aqui é 12x, ok? Agora, 8 menos 3, 5. 8 menos 3, 5. Qual o sinal que tá aqui, ó? Mais. Então, mais 5. Se desse negativo, tia, colocava menos. Podia colocar menos normal. Agora, olha na alternativa aí, ó. Qual é a alternativa correta? Ah, tia, tá diferente. Não tá diferente. A alternativa, ela apenas colocou na ordem crescente. E é interessante a gente sempre fazer isso. Eu vou pegar sempre aquele do expoente maior e colocar na frente. Nesse caso aqui, ó, é o menos 5x ao cubo. Depois do menos 5x ao cubo, eu tenho menos 3x ao quadrado. Depois eu tenho 12x e depois eu tenho 5. Assim é a letra C, ok? Então, vamos para a segunda etapa.